Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política que está completando agora um ano no ar. Quem apostou no caos, quem quis capitalizar político-eleitoralmente os protestos contra a Copa do Mundo, de certa forma se deu mal. As manifestações ficaram longe do que aconteceu em junho do ano passado. A violência por parte da polícia, fora algumas situações pontuais, também não foi descabida. A presidente Dilma recebeu vaias, xingamentos de baixo calão, mas, ao que tudo indica, conseguiu absorver o golpe, acusando-o de partir da elite. Os outros candidatos mais influentes, o tucano Aécio Neves e o PCdista Eduardo Campos, não deram a cara em campo, em estádios. Resta saber o que vem agora, principalmente na eleição, no país e em Minas. Como os candidatos da oposição e situação vão desenvolver as campanhas. Não temos bola de cristal, por isso debatemos. E convidamos para a discussão o cientista político Leonardo Avritz. Avritz é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG. Foi também professor visitante em várias universidades, como é o caso da USP, em São Paulo, Coimbra, Portugal e Tulane, Itália. Convidamos também os jornalistas Márcio Fagundes, atuou como repórter em O Globo e Folha de São Paulo, entre outros jornais. Foi secretário de comunicação do governo Hélio Garcia, colunista do Hoje em Dia durante 15 anos. Atualmente é superintendente de comunicação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E Fabiano Frade atuou como repórter na Agência de Notícias do Governo e na TV Justiça. Foi apresentador aqui da BH News TV. Atualmente é âncora do jornalismo da rádio Band News Belo Horizonte e assessor de imprensa da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. Professor, meus companheiros, agradeço a presença de todos. O Cena Política completando um ano, com o apoio de vocês que vêm aqui a brilhantar o programa. Mas indo para o debate, o Avritz, essa Copa do Mundo não foi com a violência, com a truculência por parte de manifestações do que se esperava. E nós temos agora a eleição desenrolando. Já temos aí o tiroteio de lado a lado. Na sua avaliação, como deve desenrolar, como deve prosseguir agora esse debate, independentemente, inclusive, de resultado do futebol? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Também te parabenizar pelo ano do programa, né? E dizer o seguinte, olha, ainda é um pouco cedo, mas nós já temos, assim, vamos dizer, os primeiros lances da Copa do Mundo já aconteceram e, como você bem disse, né, quem apostou no caos, quem achou que o Itaquerão ia cair, quem achou que Mineirão explodir. Ou que os manifestantes iam interromper um jogo da seleção, ou alguma coisa desse tipo, realmente essa foi uma aposta equivocada e, de alguma maneira, isso estabilizou, nesse momento, a situação da presidente Dilma Rousseff, né? Ou seja, ela era quem tinha mais a perder caso alguma coisa desse errado na abertura, ou em relação à infraestrutura, ou em relação às principais obras que o governo se propôs a realizar, né? E, nesse sentido, estabilizou-se a situação dela e agora o que a gente tem é um novo quadro, né? Qual que é o quadro que se afigura até agora, vamos dizer, pensando, vamos dizer, na estabilidade? Em primeiro lugar, né, ela não caiu muito, né? Ela oscilou, mas não caiu muito, ela fica aí entre 34 e 35, chegando quase a 40 em um dos institutos de pesquisa. Em segundo lugar, o Aécio Neves, né, o senador Aécio Neves, conseguiu se estabilizar como segundo candidato, né, sem nenhuma dúvida. Ele cresceu o suficiente, ou se afastou o suficiente do Eduardo Campos para colocar a sua candidatura. E, em terceiro lugar, o Eduardo Campos, ainda que seja difícil, porque a intenção de voto dele está variando muito entre os dois principais institutos, né, o Datafolha e o Ibope,
mas estabelecendo uma média, ele realmente aparece mais distante no terceiro lugar, né? Então, a saída do processo eleitoral sugere já uma determinada polarização entre o candidato do PT e o candidato do PSDB, né? Eu acho que esse que é o quadro inicial do processo eleitoral. Quer dizer que a bola não ficou ruim para a Dilma? Eu diria que a princípio não, né? Ela, na verdade, essa questão que também foi mencionada aqui na abertura, a questão do xingamento, né? Não foi só uma vaia, foi um xingamento assim de mau gosto, de baixo calão, né? Na verdade, a maneira como ela reagiu provavelmente reforçou a imagem dela em alguns setores importantes da população, e se ela conseguir manter esse reforço dessa imagem, na verdade, ela começou bem nesse primeiro momento. Barroso, queria perguntar ao professor, mas antes, parabenizar pelo espaço, pelo programa de um ano, que acaba que essa discussão da política, eu sempre digo lá na rádio, eu tive a oportunidade de falar várias vezes que só nós jornalistas estamos interessados em campanha por enquanto. O grande público não está nem aí. Mas é bom que o programa tenha um ano, e desde o primeiro ano, discutindo a política, porque agora ganha fôlego para chegar na campanha eleitoral e ter mais força, ter respaldo. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, agradecendo para a televisão, né? Que o programa é da BH News TV, né? Não é Carlos Barroso, não é Cena Política, BH News TV, que já está há mais de 3 anos no ar, né? Pois é, eu que faço parte dessa história e tenho muito orgulho de ter BH News TV na minha história, no meu currículo. Mas, professor, quando o Barroso abre o programa dele e fala assim, os partidos queriam capitalizar, né, de alguma forma, as manifestações. O senhor acha que os partidos sabiam, tinham algum estudo de como iam utilizar essa manifestação? Porque a manifestação que a gente tem visto nesse momento é uma manifestação perdida. Se é que tinha uma perspectiva de manifestação, ela não acontece. No último sábado em Belo Horizonte, na última quinta-feira, que foi o Jogo do Brasil, o que se via eram 500 manifestantes, ou seja, não é mais os 160 mil manifestantes que saíram às ruas na Copa das Confederações. E desses 500, a gente que acompanhou de perto, e o nosso repórter, o Júlio Vieira, estava lá acompanhando e trouxe todo o relato, rapidamente, quando foi dada a violência, ficaram 50 integrantes mascarados que estavam ali dispostos a só quebrar, não existia manifestação política nenhuma. Então, o senhor acredita que, no fundo, alguns partidos ainda acreditavam que poderiam capitalizar em cima de algo que eles nem sabiam, não sabiam nem de onde partir? Tá. Eu acho que a gente poderia começar, talvez, diferenciando entre duas coisas. As manifestações e um certo espírito difuso negativo em relação à Copa do Mundo, né? Eu acho que os partidos apostaram mais nessa segunda via, né? Ou seja, se a gente olha a pesquisa Ibope, pesquisa Datafolha, né? Chegou a 50%, 51% da população dizendo que talvez não fosse o caso de fazer a Copa no Brasil, talvez não tivesse sido uma boa ideia, que a Copa não daria certo, né? A famosa expressão, o imagina na Copa, né? Onde tudo seria pior, né? Eu acho que alguns partidos da oposição, eles acharam que esse clima negativo em relação à Copa do Mundo poderia beneficiá-los ou prejudicar a candidata que está, pelo menos, largando na frente e que é a atual presidente do país. Houve uma turma do pior, melhor, né? Se a Copa não for bem... A aposta da presidente eu sou capaz, o Brasil é capaz de fazer a Copa. Se ela não for, ou se o país não for capaz de fazer a Copa, então existe aí um fracasso relativo. Com relação às manifestações, essa é uma questão difícil, né? Eu, por exemplo, né, tinha já uma avaliação de que haveriam manifestações esse ano, né, mas que elas não teriam a dimensão, a intensidade das manifestações do ano passado. Ainda assim, as manifestações ajudavam a criar um certo clima negativo em relação à Copa do Mundo, né? Então, eu não acho que os partidos, eles investiram nas manifestações, mas eu acho que eles investiram em um clima negativo em relação à realização da Copa do Mundo. Professor, com essa vasta experiência que o senhor tem, o senhor acredita mesmo em pesquisa eleitoral, da forma que ela é feita, da forma como ela é conduzida antes de um processo? O senhor acredita mesmo? O senhor assinaria embaixo um resultado desses institutos aí, os mais conhecidos? O senhor assinaria embaixo da credibilidade delas?
Olha, eu acho que pesquisas eleitorais servem para coisas diferentes em momentos diferentes, né? Então, assim, quando, vamos dizer, um dos institutos pergunta hoje, né, antes do tempo na TV, e nós sabendo que quase 60% da população brasileira não sabe quem é o Eduardo Campos, o Aécio é conhecido por uma parcela maior, mas também não é conhecido por uma parcela tão grande, né, em torno de 65%. 70% que o conhece, né? Quando se pergunta, os institutos perguntam sobre intenção de voto, a maior parte das pessoas diz que não tem o seu voto definido. Se a gente fosse analisar estatisticamente, nesse momento, qual que é a principal resposta que o eleitor dá a uma pesquisa é essa: o voto dele não está definido. O que os institutos fazem? Os institutos, eles desprezam essa parcela e, na verdade, só analisam, vamos dizer, a parcela dos, assim, chamados definidos, né? E aí eles partem do pressuposto que os indefinidos vão definir o seu voto, né, da mesma maneira, né? Essa, na verdade, a gente sabe que é uma ficção, né? Então, pesquisa serve para quê? Para dar uma fotografia desse momento, e quem é bem informado tem que ter em vista exatamente isso. Qual que é a principal informação? O eleitor não está definido. Só a partir daí é que nós temos uma segunda informação da intenção de voto. Professor, com relação à Copa do Mundo, eu acho até meio premeditado a gente falar que a Copa foi um sucesso ainda, que a Dilma ainda não foi abalada pela Copa, porque a Copa ainda está acontecendo, muita água vai passar debaixo dessa ponte. Mas quando teve a luta toda contra a Copa, o movimento contra a Copa, que acabou que o vai ter Copa ganhou mais força, que até virou uma brincadeira, né? Vai ter Copa, está acontecendo a Copa. Mas nos bastidores se movimentou, se ventilou inclusive a volta do ex-presidente Lula para ser candidato no lugar de Dilma Rousseff. O senhor acredita que esse cenário agora mudando, com o Brasil tentando, de certa forma, revertendo esse lado negativo da Copa do Mundo, a Dilma conseguiu espantar de vez o fantasma Lula para a campanha de 2014? Olha, sem dúvida nenhuma, né, a questão da volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma questão importante que se colocou com força nas bases do Partido dos Trabalhadores, né, até pelo menos algumas semanas atrás, né. Vamos dizer, essa questão ela se coloca porque, afinal de contas, bom, não é segredo para ninguém, e nem para a própria presidente Dilma, que o ex-presidente Lula é muito mais popular do que ela, ou teve níveis de aprovação muito superiores, especialmente no seu segundo mandato, né? Então, isso não é nenhuma surpresa o fato de que a candidatura dele poderia estar colocada, né? Agora, existem motivos pelos quais pode não ser interessante, né? E provavelmente por esses motivos o ex-presidente não aceitou uma candidatura. Em primeiro lugar, vamos dizer, né, vamos pensar como o próprio Lula, né? Lula é uma pessoa que tem a sua biografia completamente definida na história do Brasil, né? Seja pela sua ascensão como líder sindical, seja pelo papel que ele desempenhou na democratização, seja pela sua presidência, seja pela maneira como ele governou o país e terminou com altíssimos níveis de aprovação, né? Na faixa aí de 80%, né? Então, na verdade, para ele, a volta implicaria num certo risco, né? A volta implicaria no risco de abalar, de alguma maneira, uma biografia completamente consolidada em relação à história do Brasil. Urnas, né? Exemplo, né? Uma derrota nas urnas, uma recessão, com dificuldades econômicas, qualquer um desses cenários abalaria uma biografia muito bem estabelecida. Eu tenho a impressão que ele avaliou isso, mas eu tenho a impressão também que em nenhum momento a situação da presidenta ou da presidente Dilma chegou a ser ruim o suficiente para que ela também avaliasse essa alternativa, né? Então, eu acho que tanto pelo lado de um quanto pelo lado de outro, essa alternativa não se colocou com força, né? Também é importante, aí muitas pesquisas foram feitas sobre isso, eu tive acesso ao resultado de algumas, né? E o momento, se fosse feita a substituição, o momento teria sido mais ou menos esse, né? Ou seja, depois da Copa, depois de julho, a sensação é de que o presidente Lula, se fosse candidato, teria que responder algumas perguntas incômodas, né? Como, por exemplo, por que ele nomeou uma presidente que então, vamos dizer, desistiu, né?
ou, né, se ele não estaria, na verdade, fazendo uma certa meia-culpa da própria nomeação, né? Então, o momento teria sido agora, mas não se colocou com força nem para o ex-presidente Lula, nem para o presidente Dilma. Muito bem, cena política volta já já, debatendo a Copa do Mundo e as eleições. Daqui a pouco. De volta à cena política que debate a Copa do Mundo, as eleições, tanto no país quanto em Minas. Professor Avritz, o Fabiano perguntou sobre Lula. Parece que o volta a Lula já se afastou, de uma certa maneira perdeu a força, pelo menos por enquanto. O que eu estou vendo, acompanhei no final de semana, nesse encontro nacional do PT, foi em São Paulo, e também nos outros encontros do PT, que o ex-presidente Lula está assumindo, vamos falar até em uma linguagem futebolística, né, já que estamos na Copa do Mundo. E ele gosta muito, né? Ele também gosta muito, do Corinthians, gosta de futebol. Ele está assumindo um papel de bate-pronto, de zagueirão do PT. Tanto que ele fez críticas veementes, né, aproveitando a questão das vaias de baixo calão à Dilma, fez críticas à elite, disse que o PT vai vencer agora, a esperança vai vencer o ódio, disse que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso comprou a reeleição, ou seja, ele virou o zagueirão. Na sua avaliação, como é que vai ser esse desenrolar, já que o bate-pronto deve ser recíproco, né? Vamos dizer que está se anunciando, nesse momento no país, um processo eleitoral bastante radicalizado, né? Já era possível antever isso por um pouco pela cobertura política de alguns dos grandes jornais nacionais, né? O Globo, o Estadão e a Folha, né? Tem radicalizado a sua cobertura, né? Mas, assim, vamos dizer, a abertura da Copa acabou significando um momento de ainda maior radicalização, né? Inclusive, eu até esqueci de falar isso, ele está com tanto Dilma como até o Fernando Pimentel aqui, o próprio Lula acusando a elite de ter provocado as vaias a Dilma. E soltaram aí na internet a foto de uma herdeira de um grande banco, não preciso falar qual grande banco, vaiando, estava lá naquele público, parece que está jogando aquela velha palavra de ódio contra as elites. Eles vão por aí? Olha, de fato, né, assim, muita coisa ocorreu acertadamente no que diz respeito à reorganização, à organização do Brasil para a Copa do Mundo, mas existe uma característica da lei da Copa, da maneira como a Copa foi organizada, que um pouco rompeu com uma certa tradição no país, né? O Brasil sempre teve a tradição de estádios de futebol para todas as classes, né? Eu lembro, quando eu ainda era menino, tinha a tal da Geral, né? Geraldino. E você não se pagava nada ali pela Geral, né? Você tinha... que cunhou essa expressão, né? Geraldino. E tinha arquibancada também, ela era... humorista falecido, né? Ela era muito mais barata, né? Então, nessa reorganização para a Copa do Mundo, né? Realmente os preços dos ingressos para a Copa do Mundo são proibitivos e mesmo o próprio Brasileirão, né, se a gente olhar, os preços subiram muito. Mudou um pouco, vamos dizer, a maneira como os estádios no país são frequentados. Os estádios hoje são frequentados muito mais, vamos dizer, por uma certa elite, por uma certa classe A, e especialmente a abertura da Copa do Mundo, isso é verdadeiro mesmo, que a gente sabe que um grande banco, né, não precisa dizer qual ele também é patrocinador, e ele distribuiu muitos ingressos, né? O que se diz, né, eu não estive, né, não posso confirmar, mas o que se diz é que as vaias e os xingamentos para presidente tiveram origem ali, né? De qualquer maneira, né, o que fica bastante claro é que um certo tipo de xingamento da presidente, um comportamento, vamos dizer, muito pouco ético, né? E o interessante é que existe uma elite falando assim, o Brasil vai dar vexame na Copa do Mundo, o Brasil vai dar vexame na abertura da Copa do Mundo. E quem deu o vexame em nome do país? Sua própria elite, né? Então, realmente, isso que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou
é correto, né? Ou seja, ali havia uma parte da população brasileira que se comportou de forma completamente inadequada, não apenas em relação ao presidente, mas também a mulher, a cidadã brasileira que estava ali. O professor, o senhor falou dessa bipolarização que certamente nós estamos caminhando para ela nas eleições de outubro, no âmbito nacional. O que está por trás desses dois projetos políticos, no sentido econômico, social? As pessoas entenderam o que tem por trás de um projeto do hoje vigente governo federal, né, que é encabeçado pela Lula, pela Dilma, né, e desse outro projeto liberal, vamos supor assim, que Aécio encabeça ele. O que tem por trás desses dois projetos políticos? Você teve um ato falho correto, né? Cabeçado por Lula, para ele que não deixa de ser ele que encaminhou, né? Lula de saia. Desculpe. Não, olha, até um dos principais brasilianistas, né, o cientista político da Universidade de Oxford, ele organizou um livro onde ele tenta mostrar, e eu tendo a concordar com a opinião dele, que na verdade nós temos enormes convergências no sistema político brasileiro, né? Se a gente pensar os 8 anos que o PSDB governou o país, e agora os 12 anos que o Partido dos Trabalhadores governou o país, nós temos fortes convergências na política econômica, né? Metas de inflação, uma política com uma forte independência ou autonomia do Banco Central em relação à política monetária, né? Os superávites fiscais, né? Tudo isso, por exemplo, significa convergências no campo da economia. Eu também acho que é possível dizer que nós temos fortes convergências no campo das próprias políticas sociais, né? Então, assim, é verdade que o PT aprofundou e ampliou muito mais fortemente as políticas de combate à pobreza, com Bolsa Família, mas também com aumentos reais ao salário mínimo, né? Maiores do que do período Fernando Henrique Cardoso, mas nas últimas eleições, tanto o José Serra na eleição passada quanto o Aécio Neves nessa, já deram indicações fortes que eles não planejam mudar muito fortemente as políticas sociais. Então, na verdade, nós temos um paradoxo aqui no Brasil nesse momento, onde, na verdade, os dois partidos eles têm fortes convergências, né? O Brasil não é um país onde, ganhando qualquer um desses 3 principais candidatos estão colocando aqui, não dá para ver fortíssimas mudanças, seja na política econômica, seja nas políticas sociais, mas existe uma fortíssima radicalização do discurso, né? E aí o que a gente tem que pensar é por que o discurso político no país está radicalizando dessa forma, né? Eu, pessoalmente, acho que existe, vamos dizer, um certo momento de transição entre um processo de inclusão muito forte que ocorreu no governo Lula e um processo de inclusão menos forte, através do consumo, mas assim, já com limites no governo Dilma, e que essa transição está sendo aproveitada para radicalizar o discurso, tentar apresentar o país como estando numa situação pior do que ele está. Na verdade, não acho que o país está na situação que a oposição está apresentando. Você acha que a economia não está descambando, não? Por exemplo, vamos pensar esse exemplo, né, economia, né? As pessoas, certamente o Brasil cresceu mais no segundo mandato do presidente Lula do que agora, né? Todos os dados apontam nessa direção, mas o desempenho da economia brasileira, que é um desempenho, vamos dizer, talvez decrescente, em relação ao período 2007-2010, acompanha um desempenho decrescente de quase todos os países do mundo. A economia chinesa cai ou tem tido performances também, né, decrescentes nesse período. A economia indiana, o Brasil ainda cresce mais ou menos o mesmo tanto, um pouco superior à economia dos Estados Unidos, né? Então, não tem nenhuma economia do mundo, né, realmente assim, em mar de brigadeiro. Ninguém nadando de braçada. Não tem ninguém nadando de braçada, e o país está numa situação de que ele está procurando o seu nicho, o seu projeto econômico, né, numa situação global que é desfavorável. Eu ia só contar um caso pitoresco que aconteceu comigo sobre essa cultura da inflação, né, ou da estabilidade, que eu acho que já está arraigado de certa maneira no povo brasileiro. Outro dia, esses meninos que põem essas balinhas no vidro do carro da gente e tal, tava, poxa, aquelas vezes,
E eu faço uma crítica, inclusive, às balas. Eu falei, gente, que dia que vocês vão vender bala macia pra gente ter cabeça branca? Porque essas balas chita arrancam a obturação da gente, sai caríssimo isso e tal. Aí o menino falou comigo assim, ô moço, nós tivemos que baratear, porque eu sabia disso. Eles puseram a R$2 aquele saquinho de bala no espelho do nosso carro. Que era um. Que era um. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, nós voltamos para R$1, nós tínhamos posto a 2, nós voltamos para 1, porque ninguém estava comprando de 2. Então nós vendemos de 1. Falei, mas vende jujuba para não arrancar a obturação e tal. Então isso mostra uma faceta da economia, né? É um exemplo pitoresco do dia a dia da cidade grande. Mas eles tentaram aumentar nesse afã de que os preços estão subindo, passaram a balinha para R$2. Falou, nós não estamos vendendo então, nada, voltamos para 1. Copa do Mundo, está todo mundo aumentando o preço, né? Voltaram para 1. E falar de preço, o tropeiro do Mineirão tornou uma curiosidade danada, porque a gente até perguntou aos ouvintes hoje na rádio, porque o tropeiro que foi vendido sábado, né, no jogo em Belo Horizonte, muita gente questionando e tal. Eu fui ao Mineirão e não gostei do tropeiro novo, né? O tropeirão antigo que era bom, que era bacana. Agora, quer dizer que ele subiu de preço e caiu de qualidade. Subiu de preço e caiu de qualidade. Nossa, aí já não está aí pior. Além de não atender a bala macia, ainda caiu a qualidade. Mas, professor, o Lula, mesmo sendo um grande nome da política, tendo sido reeleito, ele nunca venceu em primeiro turno. Nessa eleição, o cenário se modifica um pouco, porque não é do lado de lá é diferente, o opositor é diferente. O Aécio Neves é um candidato que nunca perdeu nada. O Aécio Neves nunca perdeu uma eleição na vida. Posso corrigir? Perdeu a prefeitura de Belo Horizonte? Perdeu, né? Perdeu para a prefeitura de Belo Horizonte. Verdade, perdeu para... Aliás, ele queimou a língua com o vereador Pedro Patrus, que é filho do Patrus, que ele diz que ele ensina a eleição, que ele está cansado de derrotar o PT, e o Pedro Patrus lá na Câmara saiu falando, o Aécio se equivocou, porque perdeu para o meu pai aqui dentro em Belo Horizonte. Perdeu a eleição. Que é uma verdade. Tanto que fez quase que eu me equivocasse, eu só não me equivoquei porque o Fagundes me ajudou. Mas o Aécio Neves é bom de briga, de campanha também eleitoral. Não tem perdido, pelo menos nos últimos tempos. Ele falou nos últimos 12 anos, né? Nos últimos 12 anos ele não perde eleição. Acho até que ele é um político deslocado no legislativo, né? Ele não tem nada a ver com o Senado. Por isso, eis a dificuldade dele em mostrar-se para o Brasil como político nesse período do Senado, que ele é do Executivo. Então tem essa característica. Tem um cara que é do Executivo, tem do Legislativo. Apesar de ele teve 4 mandatos de deputado federal e chegou a ser o presidente da Câmara, né? Mas eu tenho, assim, também testemunhos de fontes próximas a ele, que diz que ele é completamente deslocado no Senado, que é diferente da Câmara. A Câmara é um negócio mais ambivalente. Mais pulsante. É, mais pulsante. O Senado é um relicário, né? O Senado. É certo falar relicário? Acredito. Completando a análise. Santuário. Nesse cenário todo com Aécio Neves agora, com o combate ali crescendo, como o senhor bem destacou, subiu, já se tornou mais conhecido, já está ali. Eduardo Campos e Marina Silva é uma parceria que não vai colar muito, posso estar muito enganado, não deu, né? Não deu liga. Caminhamos de novo para um segundo turno? Tá. Não, olha, na verdade, o presidente Lula, né, o ex-presidente Lula, apesar da sua popularidade, né, sempre teve segundo turno, né? Acho que Fernando Henrique conseguiu ganhar algumas eleições no primeiro turno, né? Mas também não necessariamente por suas características pessoais, mas muito pelo momento do país, o plano real e tudo mais, mas tudo indica que essa vai ser uma eleição com segundo turno, né? Por quê? Bom, em primeiro lugar, 3 candidatos fortes, né? Assim, por mais que a gente diga, e eu acredito nisso, que o Aécio Neves já se diferenciou, pelo menos num primeiro momento, em relação ao Eduardo Campos, mas ainda assim o Eduardo Campos é um candidato que provavelmente vai ter uma forte entrada em alguns dos principais estados da região Nordeste. Isso vai garantir um certo patamar de votação para ele, né? Então eu acho que sim, nós caminhamos para um segundo turno, né? Acho que não necessariamente porque o Aécio Neves é um candidato bom de voto,
porque assim, ele disputou muito poucas eleições majoritárias em situações muito específicas, né? Isso é importante dizer, né? Talvez a eleição mais difícil para ele talvez tenha sido a de 2002 mesmo, né? Onde teve um segundo turno com o Nilmário Miranda, né? E, na verdade, muita gente diz que o próprio Partido dos Trabalhadores não quis derrotá-lo, coisa que talvez estivesse à mão naquele momento, mas ele achava que era interessante ter alguém, já que ele se aproximava de alguma maneira do próprio campo petista. Isso pelo menos é verdade no primeiro mandato dele, né? Então, a primeira coisa que eu diria é de que, na verdade, o Aécio Neves disputou poucas eleições, ganhou de fato as eleições majoritárias que ele disputou, mas numa situação muito específica, né? Não parece ser um candidato que entra tão facilmente no estado de São Paulo, não parece ser um candidato que entra tão facilmente no Rio de Janeiro, não está muito claro se ele vai conseguir estabelecer uma empatia com as massas da região Nordeste do Brasil, que tem uma situação, que procura um perfil de candidato também um pouco diferenciado, né? Então, tudo isso sugere que ele vai ter problemas. Não acho que essa tsunami que ele anunciou, né, pode eventualmente ter sido só um alarme falso. Os petistas brincaram muito nas redes sociais, né, que vai ter Copa, o que não vai ter segundo turno, né? O que o professor está dizendo é o contrário. Né? Olha, a cena política retorna já com o debate sobre eleições e Copa do Mundo. Até já. De volta à cena política, que completa um ano de debates, discutindo hoje a Copa do Mundo, as eleições, com presença do professor Leonardo Avritz, que é do UFMG e presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, com o jornalista Márcio Fagundes, que é da Câmara Municipal, superintendente de comunicação, e com Fabiano Frade, que é apresentador, debatedor da rádio Band News. Fiquei com medo de falar BH News, parece, né? Mas é Band News. Falei BH News porque você era da BH News. Lá em casa o povo confunde também de vez em quando, porque você trabalhava na BH News, vai para a Band News, é muito parecido. É próximo. Professor Avritz, então voltando mais o debate aqui para Minas Gerais, para a nossa eleição, como é que você analisa a repercussão desse quadro nacional, Dilma contra Aécio e Eduardo Campos, e essa disputa que, ao que tudo indica, está polarizada entre Pimentel do PT e Pimenta do PSDB. Há uma ligação, há uma consonância entre uma campanha e outra no decorrer aí da polêmica, no decorrer da política até outubro? Olha, haverá, né? Na verdade, assim, um dos estados onde tem mais coisa em disputa hoje é o estado de Minas Gerais, né? Porque o estado governado já também, né, há 3 mandatos pelo PSDB, né, pelo Aécio Neves e por um vice-governador dele, né, posteriormente, né? E o estado de Minas Gerais, ele na verdade, ele é chave para o projeto político do Aécio Neves, né? Ou seja, apesar do Aécio Neves dizer que ele, né, não foi derrotado em nenhuma eleição, a verdade é que ele também nunca disputou, é a primeira vez que ele está nacionalizando a liderança dele, né? Então existe muita coisa em jogo. Ele foi para uma candidatura conservadora, né? O que significa conservadora, né? O Pimenta da Veiga está há muito tempo fora de Belo Horizonte, fora de Minas Gerais, um advogado muito bem estabelecido em Brasília, né? Ele teve, na verdade, só um cargo majoritário, né? Como prefeito de Belo Horizonte. Ele tentou o governo e não foi derrotado, né? Foi derrotado com um desempenho muito ruim, né? Portanto, né, parece que todas as apostas são de que o Aécio Neves é capaz de eleger o seu candidato
no estado de Minas Gerais, né? Chegou a ser um manda-chuva do país, com a morte de Sérgio Mota, que era o homem poderoso de Fernando Henrique Cardoso, ele assumiu como ministro poderoso. Mas tem 20 anos, né? Isso. Então, por outro lado, Fernando Pimentel é um político que tem, assim, um enorme capital acumulado, tanto em Belo Horizonte quanto no estado de Minas Gerais, né? Foi prefeito de Belo Horizonte, foi um prefeito muito bem avaliado, fez inovações muito importantes na política na cidade, como, por exemplo, a introdução do OP digital, mas também ele foi quem iniciou as grandes obras de infraestrutura na cidade, né, com a reforma da Avenida Antônio Carlos, né, agora como ministro do Desenvolvimento Industrial, ele teve um papel chave na política econômica do governo federal. Então, tudo indica que, de fato, aqui em Minas existe muita coisa a ser disputada, existe, de fato, dois projetos políticos muito diferentes. Agora, professor, e em primeiro turno, né? Ao contrário da esfera federal, pelo que a gente tem analisado, com 2 candidatos fortes apenas, a gente corre naquele mesmo lance da eleição passada para o governo, que acabou sem o segundo turno, devido a não ter uma terceira frente como tem no Senado Federal. Essa possibilidade do Júlio Delgado sair pelo PSB, que eu tenho lá minhas dúvidas, mas está sendo colocado pode aí, ser que mude pode mudar um pouco, porque eles dizem que Júlio Delgado está jogando para ser prefeito de Juiz de Fora daqui a 2 anos. Na próxima eleição. Nas próximas eleições. O pai dele, Tarcísio Delgado, foi prefeito e tudo mais. Então ele deve levar muito voto, imagino, né? Deve levar uma boa margem de votos na Zona da Mata. Aí eu não sei se chega a... Eu acho que o PSB, né, e parece que também o PSDB, né, como a gente sabe, tentou investir na candidatura do atual prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda, para governador, né? Provavelmente significa que ele tem medo de que não haja um segundo turno e de que, né, se de fato o Aécio tiver muita dificuldade de se colocar nos meses de agosto e setembro como uma candidatura competitiva, pode ser que ele não tenha força suficiente para apoiar ou para eleger o Pimenta da Veiga. Professor, de qualquer forma, uma incógnita total, né? Eu acho em Minas Gerais. Eu acho que essa é incógnita no seguinte sentido: essa é a eleição mais competitiva que vai existir para o governo de Minas Gerais desde 2002. Nesse sentido, ela é uma incógnita, mas ela é uma incógnita muito mais do ponto de vista do PSDB, que precisa assegurar a sua vitória, do que do ponto de vista do PT, que na verdade está montando o seu principal desafio, vamos dizer, a hegemonia do PSDB no Estado. Pode, você está querendo fazer aquela pergunta e eu não vou interromper. O senhor concorda com a ideia de que esses fenômenos muito peculiares da política mineira, como o Lulécio, Dilmazia, já se fala em Pimentécio, por trás desses fenômenos está o cerne do DNA do mineiro, que o mineiro é um traidor na política. No fundo, isso equivale a dizer que a traição é que está por trás disso, porque eles vão votar em candidatos que não são afinados com sua legenda ou com seu projeto político. O senhor concorda com essa ideia? Quem capitaliza é a traição. É, a traição. Não, eu acho que o que explica o Lulécio, o que explica, vamos dizer, o Dilmazia, é o fato de que, na verdade, o Aécio Neves sempre apoiou de forma muito relutante o projeto PSDB paulista, né? Então, assim, quando a gente olha o desempenho eleitoral do PSDB no estado de Minas Gerais, nós vemos uma diferença de 20 pontos entre as candidaturas do Aécio ou dos seus aliados locais versus as candidaturas do José Serra e do Geraldo Alckmin nas diferentes eleições, né? Isso, na verdade, sugere, né, que o Aécio pode, de fato, também enfrentar fortíssimas dificuldades no estado de São Paulo, né? Afinal de contas, né, a política brasileira tem, vamos dizer, essa possibilidade, né, de o Aécio não se firmar no estado de São Paulo, ela ainda está colocada, certamente não está superada por ele e é o seu principal desafio nos próximos meses, né? Então, eu acho que não tem nada a ver com o DNA do mineiro, né? Tem a ver com a maneira como o Aécio Neves e o grupo dele fizeram política no estado de Minas até agora. Agora, nessa questão estadual, professor, o cenário montado, né, do PT, PSDB,
E já parece que existe uma maneira de meio que confundir um pouco o eleitor. Vindo aqui para a Rádio Agabalho, subindo aqui para a Rádio Agabalho agora, vários panfletos, não, vários cartazes com os seguintes dizeres: governador, cadê o metrô? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Governador, cadê o metrô? Meio que uma forma de confundir, que na verdade o governador, na verdade em si, ele não é o primeiro responsável pelo metrô. Ele tem sua parcela, sim, mas quem que é o mantenedor do metrô, que faz o projeto, que a prefeitura executa, e claro, com ali sobre as bênçãos do governo, é exatamente o governo. Chamado chumbo trocado, porque os cartazes eram: Dilma, cadê o metrô? Cadê o metrô? Agora, governador, cadê o metrô? A minha pergunta é simples. A estratégia de campanha agora, tanto do lado do PSDB quanto do PT, passa também por um pouco de tentar confundir o eleitor em determinada situação, e por isso, de repente, surge o Lulécio, surge o Dilma Zia, quer dizer, essa confusão toda, essa forma de confundir o eleitor, se é que eu posso dizer isso, né, gente? Mas que há uma tendência a tentar confundir, é que cria, de repente, esses fenômenos? Eu não sei, tenho minhas dúvidas, porque eu acho que essa vai ser uma eleição muito disputada por dois projetos políticos muito claramente definidos e que vão ter características, assim, muito diferenciadas, né? E com também candidatos muito conhecidos. Não que o Pimenta da Veiga seja conhecido, mas ele vai claramente se apresentar como o candidato do senador ou candidato a presidente Aécio Neves, Fernando Pimentel, muito conhecido, seja por sua trajetória de prefeito de Belo Horizonte, quanto também por ter sido ministro até o ano passado, né? Então, eu acho que essas estratégias, eu entendo um pouco mais como o Carlos Barroso. Como existia o cartaz Dilma, cadê o metrô? Apareceu o cartaz Governador, cadê o metrô? Na verdade, o metrô de Belo Horizonte, ele é uma figura um pouco estranha, né? Não dá para entender exatamente porque o governo federal ele é responsável por um metrô muito limitado numa região metropolitana como a de Belo Horizonte, né? Afinal de contas, né, quem é responsável pelo metrô de São Paulo é o governo do estado de São Paulo, quem é responsável pelo metrô do Rio de Janeiro é o governo do estado do Rio de Janeiro, né? Então, na verdade, nós temos aí uma anomalia, né? E essa anomalia estava sendo explorada politicamente e agora ela está num certo limbo, né? O professor, eu vou insistir na tese da traição do DNA, primeiro porque eu gosto dela. Segundo que comprovadamente eu seria capaz de citar algumas dezenas de casos, mas vou me referir à mais recente que vai acontecer. Quero queimar minha língua aqui se não acontecer. O PMDB, o senhor tem certeza que vai marchar com o PT aqui em Minas? Olha, assim, o PMDB é um partido que provoca sensações de incerteza na política brasileira, né? Vou ser obrigado a concordar com você, mas ainda assim eu vou dizer o seguinte, as relações entre PT e PMDB no estado de Minas Gerais são historicamente muito boas, né? Por exemplo, o PT apoiou o Hélio Costa, né? Em algumas eleições, o PMDB apoiou o Patrus aqui também na sua candidatura agora em 2012 para o prefeito de Belo Horizonte, e tudo indica que os dois partidos, apesar do PMDB, a gente conseguir imaginar ele fora de uma candidatura do PT, isso não parece que vai acontecer no caso da candidatura do Fernando Pimentel ao governo de Minas Gerais. Basta olhar a votação do PMDB na Assembleia que você vai ver o resultado. Como eles foram oposição, como eles tiveram um projeto alternativo. Eles casaram com o governo do Estado o tempo inteiro. Com isso que é o jogo, que se dá o jogo, se dá nos bastidores dessa forma. É com cargo, é com fisiologismo. E o PMDB sabe fazer isso como ninguém. Aonde vê o cheiro, o faro do poder, o partido aprendeu a montar nesse bonde, montar nesse cavalo e ir embora. É uma prova. Muito bem. Eu tenho de fazer o intervalo, mas assim, resumindo, o PT e o PMDB fazem dobradinha, né? Mas parece que o Márcio quer dizer que casais não casam facilmente. Não. Cena política volta já com o debate Copa do Mundo, eleições em Minas e no país.
voltamos com Cena Política, debatendo as eleições nesse momento de Copa do Mundo. Aqui no intervalo nosso, professor Avritz, a discussão continuou, né? Continuou. Então, ele tem de voltar. Tem que colocar umas tema, câmeras né? aqui para continuar o debate no intervalo. Se as câmeras pegassem a discussão do intervalo, seria interessante, sim. Mas, voltando então a esse tema, será que vai campear a traição nessa eleição? Não, o que eu acho é que o exemplo da Assembleia, das votações na Assembleia Legislativa do Estado, o exemplo não é um bom exemplo em relação a processos eleitorais majoritários, né? Por quê? Porque o que a gente sabe em relação ao Brasil é que os governadores de estado, a gente diz que existe no Brasil o chamado superpresidencialismo estadual. Os governadores de estado, eles têm supermaiorias nas suas assembleias legislativas e eles são capazes de cooptar praticamente a totalidade da oposição no momento que eles governam. Mas isso é no momento que eles governam e não nos processos eleitorais. Então, o que eu acho é que o que vai prevalecer a eleição desassocia isso? O que vai prevalecer no caso do Estado de Minas Gerais é uma relação histórica entre PMDB e PT, que existe há pelo menos 8, 10 anos no Estado, que está bem consolidada. As principais lideranças do PMDB mineiro estão, sim, com o Fernando Pimentel, então não vejo por que aconteceria esse processo aí que o Márcio mencionou. Muito bem. Eu vou me ater a esses exemplos, mas não. Vai ficar por aí, né? Mas assim, como é que vai ser, assim, vamos tentar analisar esse desenrolar da eleição aqui em Minas. Hoje a gente está tendo o Fernando Pimentel na frente, mas para os próprios petistas, o número que o Pimenta, maior, né? O número que o Pimenta surgiu e a distância do Pimentel foi uma surpresa para petistas aí, que a gente tem conversado muito. Imagino que vocês também tenham conversado. E o PSDB, hoje, de certa forma, com a Anastasia, numa eleição passada contra o Hélio Costa, venceu uma distância muito maior. Fez uma virada muito maior, né? O Hélio Costa estava com muitos pontos à frente da Anastasia. Eu te perguntaria isso. Seria essa ação do PL, antes era Palácio da Liberdade, né? Agora seria Palácio Tiradentes. Mas ficaria PT, não dá, porque já tem o PT partido. Mas essa ação da máquina do PL, do PT Palácio Tiradentes, é que está levando, já está passando a, como é que chama? A patrol, né? Já está passando a patrol na estrada da eleição? Olha, acho que vale a pena a gente diferenciar duas coisas, né? Em relação ao que o Fagundes colocou, né? Eu diria o seguinte, realmente a diferença entre o Hélio Costa e o Anastasia era muito maior na eleição passada, mas ela era muito maior porque o Anastasia, na verdade, não era tão conhecido assim, mas, na verdade, o Hélio Costa era um candidato que já tinha apresentado enormes dificuldades em eleições majoritárias, né? Ele praticamente, na eleição que ele disputou com o Eduardo Azeredo, ele praticamente ganhou no primeiro turno, chegou a 49, ficou 20 mil votos, né, da eleição, e depois ele caiu. Esse é um fenômeno raríssimo, né? Candidatos têm menos votos no segundo turno do que no primeiro. É um fenômeno raríssimo, mas já tinha acontecido com o Hélio Costa, o que sugeria que ele era um candidato fraco em eleições majoritárias. Eu acho que aqui, o que a gente vê no caso do Fernando Pimentel, é muito mais solidez na candidatura dele do que na candidatura do Hélio Costa há 4 anos atrás. Portanto, ele não tende a cair, né? O percentual que ele tem de intenção de voto é bastante sólido, né? Então, essa é a primeira questão que eu colocaria. Agora, de fato, Pimenta da Veiga estava em patamares muito baixos, especialmente a gente pensar no projeto hegemônico que o PSDB tem no estado de Minas Gerais. Então, teve uma adequação, vamos dizer, de patamar, né? Então, agora ele está no patamar que o seu partido tem no estado, não é nenhuma surpresa. E tinha saído de uma crise, né, com a denúncia do Mensalão. Houve a denúncia do Mensalão e cogitou-se muito, nós debatemos, inclusive, isso aqui, que ele poderia ser substituído pelo Alberto Pinto Coelho, né? Falou em Marcos Pestana, falou até no presidente da Assembleia Legislativa, Diniz Pinheiro, e ele surgiu com um patamar que foi, para mim, foi inesperado, entende? Não sei se a sua definição seria isso. Professor, só
uma lembrança aqui. Depois que o Leonardo Quintão perdeu em 20 dias 38 pontos numa pesquisa, em 20 dias que ele caiu e perdeu uma eleição, tudo aqui é possível. Segundo turno da eleição. Tudo é possível. Se for explicar para qualquer ser humano comum que não acompanha a estatística como você perde tanto número dia a dia, isso não existe na história da política brasileira. Leonardo Quintão dormiu o prefeito da cidade várias vezes na campanha, né? E sonhava, já até hoje ninguém consegue explicar o que aconteceu em 20 dias, perder quase 40 pontos em pesquisa. Mas eu não queria basear minha pergunta nisso, não. Queria saber o seguinte, qual o projeto que a oposição tem hoje para Minas Gerais e a situação defende o que em Minas Gerais, que isso para mim não está claro. Tá. Não, primeiro só fazer um comentário muito rápido em relação ao Leonardo Quintão, que ali existia um certo processo de orfandade, vamos dizer, do eleitorado petista, né? Não estava muito satisfeito com o Márcio Lacerda, mas tinha fortes desconfianças em relação ao Leonardo Quintão, então ele oscilou fortemente ali entre o fim do primeiro turno e do segundo turno naquela eleição, mas realmente é um fenômeno muito raro, né? Esse nível de oscilação. Eu acho que, na verdade, o que a oposição está colocando é de que o Estado de Minas não está numa situação boa, né? Financeiramente, a situação do Estado é muito ruim, né? Eu acho que essa é a primeira questão. Mas a segunda questão que a oposição coloca e que é muito importante é que Minas precisa se desenvolver regionalmente. Nenhum dos grandes estados brasileiros é tão desigual quanto o Estado de Minas, e quem o governa há 12 anos tem que responder por isso, né? Já do ponto de vista da situação, é um pouco mais do mesmo, né? A pergunta é, isso era uma velha piada nos Estados Unidos na época do Reagan e continua, os mineiros gostam do Aécio, do PSDB ou do governo deles? Essa talvez seja a grande dúvida que esteja colocada nessa eleição. Novamente agradeço a presença do professor e dos companheiros jornalistas. E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá!